Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez estamos aqui na plataforma Zoom e também pelo canal YouTube, ao vivo, nessa transmissão de mais um trabalho totalmente voltado ao Senhor. Que nesta noite, mais uma vez, nossa oração é que o Senhor, nosso Deus, fale aos seus corações. E eu convido aos irmãos que nos acompanham para abrir as suas Bíblias nos Salmos de número 117. Vamos estar atento à leitura nesta noite. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, vamos nesse momento fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. E eu convido nossa irmã Roxana, se assim estiver nos ouvindo e puder abrir o microfone para fazer uma oração de adoração. A nossa irmã Roxana Alves, por favor. Vamos adorar o nosso Deus nesta noite. Santo Deus e eterno Pai, é o Senhor Deus toda honra, Senhor Deus toda glória, todo louvor, diante da tua santidade, mais uma vez, nessa reunião com a qual nos encontramos, com o único intuito e anelo de continuação, de adoração ao Senhor, Pai. Bendizemos ao Senhor, a nossa alma bendiza o teu santo nome. Senhor que é o Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há, neste dia ao qual o Senhor fez. E nessa continuidade, suplicamos as tuas bênçãos, e desde já agradecendo pelo dia da manhã, pelo momento especial com o qual o Senhor nos concedeu no culto, no trabalho desta manhã. E nesse início de noite, queremos mais uma vez te agradecer e bendizer ao Senhor por todos os seus feitos, por todas as suas maravilhas, por tudo que o Senhor é e continua sendo em nossas vidas, Pai. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Rendemos graças a Ti, Pai, por todas as suas maravilhas diante do Teu povo. Muitas vezes não temos nem palavra para expressarmos o que sentimos e o que anelamos diante da Tua santidade. Pois o Senhor é santo, santo, santo. E aqui só estamos com o intuito de adorar o Senhor. Muito obrigado, papai. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ainda continuar a leitura da parte de Deus. E após a leitura, vamos convidar nossa irmã Vera a fazer uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Salmo 116 diz: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Tu livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sob modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, aleluia. Vamos, nesse momento, abaixar nossas cabeças e falar com o Senhor. E após, nossa irmã Vera está com a palavra de oração, de contrição. Soberano Deus, Pai de amor e infinita bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos, pelo amor do Teu nome, Senhor, cada um nas suas casas, nas suas residências, Senhor, mais longe, Senhor, mais perto de Espírito, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta plataforma aqui, agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Jesus, por este momento aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque se não fosse a tua mão, o que seria de nós, Senhor, aqui? Muito obrigada, Jesus. Eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha nos conceder perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor venha tirar de nós tudo que não te louva, meu Deus. Que o Senhor venha nos acrescentar, Senhor, em nós as tuas bênçãos. Que o Senhor venha nos libertar, Senhor, de toda angústia, de toda tristeza, de toda aflição, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, Deus. Mesmo nós sendo falhos do jeito que somos, Deus. Mesmo que por muitas vezes, Senhor, passamos o dia sem ler a tua palavra, sem orar, sem te buscar. Nós te agradecemos, meu Senhor, porque por mais que somos falhos diante de ti, e ainda assim, Senhor, falho do jeito que somos, o Senhor ainda nos ama. Obrigada, Jesus, por seu amor incondicional por nossas vidas, meu Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor aceite nossa adoração nesta noite, que o Senhor cuide de nós, Senhor, para que nós possamos estar limpo, puro, purificados, lavados no teu sangue, Senhor, para que tudo que for feito aqui sirva, Senhor, e chegue como aroma suave ao trono da tua graça, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Fica conosco nesta noite, Deus, em nome de Jesus que eu te peço. E te agradeço, meu Senhor. Amém. Vamos falar de descarregar. Aleluia. Vamos fazer mais uma leitura do Salmo 122. E após essa leitura, eu vou convidar nossa irmã Dayana para fazer uma oração de agradecimento e também pedir pelo momento de louvor, onde nós estaremos cantando louvores ao Senhor com o presbítero Cícero. Leamos aqui o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Seja próximo os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar com nossa irmã Dayana, fazer uma oração de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós no dia de hoje. E depois vamos cantar louvores com o nosso presbítero Cristo. Amém. Amado Deus, soberano Pai, santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, meu Pai, para todo sempre.
Te louvamos, Deus, te agradecemos por todos os feitos, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Deus, queremos te louvar, te agradecer por este dia de hoje, meu Deus. Te agradecer, meu Pai, por esta rica oportunidade de estarmos reunidos, mesmo distante, Pai, mas cultuando ao Senhor em um só pensamento, Deus, louvando e adorando o teu santo nome, Pai. Deus de amor, Deus de infinita bondade. Muito obrigado, Deus, por este dia de hoje, por estarmos, Deus, com vida, com saúde, estarmos, Deus, com nossos irmãos, nossos familiares. Te louvamos, Deus, te agradecemos por este dia, Pai, que comemoramos também o Dia dos Pais. Obrigada, Deus, por cada pai, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, meu Deus. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado, Deus, em nossas vidas, Pai. Te louvamos, Deus, te adoramos e somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, por nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por Teu amor, por Tua misericórdia, por Tua bondade, Deus. A misericórdia do Senhor, meu Pai, que é renovada em nossas vidas a cada manhã, Deus. Muito obrigado, Deus. Permaneça conosco, Deus, que tudo que venha a ser feito aqui venha a ser para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com a canção Grande é o Senhor, nosso Deus. Ele é grande e muito digno de louvor. Só um momento. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor. A vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Pai, faz de nós verdadeiros adoradores com vestes de louvor. Que o Senhor nos encontre nessa noite como verdadeiros adoradores. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como a saciada vem, derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos, Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como a saciada
e louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim, ache em mim. Esse louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nesta noite e rendemos graças ao teu santo nome, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és a alegria de toda a terra, Senhor. Tu és grande, tu és tremendo. Ó Deus, santo é o teu nome, Pai. Que o Senhor nos encontre, Pai, nesta noite, neste dia e em todos os dias enquanto vivemos nesta terra, como verdadeiros adoradores. Como um povo, ó Deus, que te adora. Como um povo, ó Deus, que te busca e que não importam as circunstâncias, nós estaremos louvando e exaltando o teu nome, Senhor Deus. Ó Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque tudo vem de ti, até, ó Deus, a adoração dos nossos lábios vem de ti. Nós, ó Deus, nada vem de nós mesmos, Pai. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, o teu santo nome, para nos prostrarmos, ó Deus, diante dos teus pés, para reconhecermos, meu Deus, que o Senhor é maior do que tudo, ó Pai. O Senhor é maior, Deus, do que os vírus, o Senhor é maior do que as doenças, o Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor, ó Deus, é grande e tremendo e poderoso e está no meio de nós. Nós cremos que mesmo, ó Deus, aqui, ó Pai, reunidos nesta plataforma, o Senhor se faz presente pela sua onipresença em cada lar aqui representado nesta noite. O Senhor está aqui, o Senhor está na casa dos teus servos que se encontram nesta plataforma. Nós queremos e cremos desta forma. Por isso, ó Deus, recebe toda adoração, recebe, Senhor Deus, todo louvor,
que seja dado ao Senhor, que é digno, que é santo, que é justo e que é verdadeiro. Fica conosco, ó Deus. Abençoa também a tua palavra, que será pregada aos nossos corações, assim como foi pregado pela manhã, assim como, ó Deus, o Senhor falou poderosamente, ó Deus, trazendo ali sobre a vida, ó Deus, de Abraão e Isaque, a questão da obediência, que nós possamos, ó Deus, também desfrutar nesta noite de mais um maná dos céus, a palavra do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Diante da oração, já feita pelo presbítero Cícero, nós vamos dar uma boa noite ao reverendo Eugênio, e o Senhor está com a palavra neste momento. Reverendo, boa noite. Boa noite, presbítero. Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. E maravilhoso saber que Deus falou aos nossos corações pela manhã. Isso só aumenta a expectativa, né? Para o que Deus vai falar conosco à noite. E o coração do pregador é que fica bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo. Seja assim para a glória do nome do Senhor. Alegria de ver cada um dos irmãos. Vou só pontuar que quem vai enjoar das minhas pregações nesses dias vai ser Vera, né? É a terceira vez que Vera me escuta hoje. Estávamos juntos lá na congregação de Getsemane. Meus irmãos, eu vou pedir licença mais uma vez a vocês. Nós não vamos dar continuidade hoje ao texto, à exposição do texto de 1 Pedro. Eu também queria trazer uma palavra alusiva ao Dia dos Pais. Se domingo pela manhã nós vimos na pessoa de Abraão como um exemplo, e um exemplo desafiador do que é ser um pai e da responsabilidade de como pai naquilo que transmitimos, que ensinamos aos nossos filhos, se agora, alguns instantes, não é? Partilhamos sobre Marcos capítulo 5, a cura da filha de Jairo, e nós vimos a necessidade de crer contra a esperança, porque a esperança, segundo o ditado popular, é a última que morre. A nossa esperança em Cristo, ela não morre, ela não envelhece, ela não se acaba. Ela é renovada pelo poder e pela graça do Altíssimo. Nessa oportunidade, eu queria partilhar com os irmãos sobre o seguinte título da mensagem dessa noite: a bênção de poder chamar Deus de Pai. Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Esse texto também é amplamente conhecido como sendo a parábola do filho pródigo. Ainda que haja um consenso de que essa não seja a melhor nomenclatura, a melhor denominação para esta passagem. Porque diz aqui o texto, no verso inicial, que o homem tinha 2 filhos. Então, a parábola não trata apenas do filho pródigo, mas vai tratar deste pai que tem 2 filhos. Diz assim o texto. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali,
Desejava ele fartar-se das alfarrobas dos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós geralmente lemos até aqui, mas eu quero convidar a que você ouça atentamente o restante do texto. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu lhe mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Que Deus faça isso conosco nesta noite. Independentemente de quem seja você, independentemente de quanto você está nessa caminhada cristã, independentemente de todas as suas experiências, que Deus nos encontre nesta noite e nos traga para junto de si cada vez mais. Louvado seja o seu nome. Vamos orar mais uma vez. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Palavra que muito tem a nos acrescentar, edificar, fortalecer, mas também que muito nos exorta. Ó Deus, ajude-nos, Pai, a que possamos com toda a humildade caminharmos sempre junto do Senhor, sempre buscando a direção do Senhor e o santo e bendito conselho do Senhor. Ó Deus, inclina o nosso coração para Ti, que possamos viver assim até a volta do Senhor Jesus. Para o louvor da Tua glória e da Tua graça, é em nome dEle que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, certamente esse é um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura. E vou lhes dizer uma coisa: quanto mais conhecido é o texto, mais difícil é de se pregar nele. E isso é simples. Os irmãos já tiveram a alegria e a oportunidade de ver e de ouvir excelentes pregadores. Então, os irmãos são conhecedores profundos dessa passagem. Os irmãos sabem, se eu disser qualquer deslize aqui, misericórdia, minhas orelhas vão ficar queimando, flamejando daquilo que eu vou escutar depois. E eu sei que isso é exemplo. Por isso mesmo eu digo, irmãos, pregar num texto muito conhecido é sempre um desafio, e um desafio sempre maior. Que Deus nos conceda a graça, e que tudo aquilo que nós partilharmos proceda do trono do Senhor para o coração dos irmãos, e que, com toda humildade, mas também em obediência ao Senhor, cada um de nós possa
escutar atentamente aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Meus irmãos, o evangelista Lucas, assim como os demais, tiveram a preocupação de deixar um registro acerca da pessoa santa e bendita do Senhor Jesus. É importante lembrar que as cartas do Novo Testamento, elas surgiram a partir do momento em que a igreja a igreja sofreu perseguição e os cristãos começaram a ser martirizados. É só e apenas nesse momento, quando aqueles que eram testemunhas oculares começam a ter as suas vidas ceifadas, os demais começaram a ficar preocupados e começaram a entender que eles precisavam deixar um registro escrito, a fim de que, se todos fossem ceifados em suas vidas, as gerações posteriores pudessem ter um testemunho fidedigno acerca de quem é Jesus e acerca de todos os feitos do Senhor Jesus. Mas lembra os irmãos que inicialmente não foi assim. Se você observar o que diz o evangelista Lucas no livro de Atos, capítulo 1, os discípulos estavam exatamente naquela posição. Como viram o Senhor Jesus sendo elevado às alturas, e eles ficaram ali esperando que o Senhor voltasse. E foi necessário que 2 anjos chegassem e interpelassem os discípulos e dissessem: o que vocês estão fazendo? Vocês receberam a ordem. Vocês precisam cumprir a ordem que vocês receberam. E assim como vocês viram Jesus subir, vocês virão Jesus descer, mas não será agora. E os discípulos então ficaram esperando essa promessa. E a partir do momento que eles começaram a serem mortos, eles entenderam que precisavam então deixar esse registro. E por isso nasceram as cartas do Novo Testamento. Lucas, médico, ele escreve numa preocupação cirúrgica. O evangelho de Lucas não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito, há um consenso que foi o evangelho de Marcos, que na verdade seria o evangelho segundo Pedro, segundo as memórias de Pedro. E é tanto que Lucas, ele usa inclusive a carta que Marcos escreveu como uma de suas fontes para também escrever este evangelho. Mas Lucas vai além daquilo que Marcos escreveu. No capítulo 1, os primeiros versos, Lucas diz que fez uma acurada investigação, a fim de colocar os fatos em ordem, de maneira que, quando você lê o livro de Lucas, você percebe que a ordem desse evangelho é diferente dos outros evangelhos. Porque os outros evangelhos foram escritos à medida que eles iam lembrando dos acontecimentos, mas sem uma preocupação de colocar os acontecimentos na ordem cronológica que aconteceram. É como alguém que conta uma história, aí lembra de um fato, aí volta, né? Volta lá para trás, sendo bem redundante, para contar o fato. Aí depois, olha, isso aqui, agora volta aqui para frente, e continua. Lucas tem a preocupação de não fazer isso. Então, Lucas faz todo aquele acurada investigação, depois seleciona todo o material e procura colocar na ordem que os fatos aconteceram, para que um jovem chamado Teófilo pudesse entender a beleza e a verdade do Evangelho. E nós temos a carta de Lucas, que Deus assim preservou para o deleite da igreja, juntamente com os demais livros que compõem o cânon sagrado. Meus irmãos, o capítulo 15 é um capítulo composto de 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas falam de uma única verdade. Observe, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, digamos assim. Essas 3 parábolas falam de algo que foi perdido. Algo que foi perdido, algo que reconheceu-se que foi perdido, algo que teve uma busca incessante, perseverante, valorosa, e que aquilo que foi perdido foi encontrado. E quando aquilo que estava perdido foi encontrado, houve uma grande alegria. Uma grande alegria não apenas daquele que buscou o que estava perdido, mas uma alegria tão grande, que
que aquele que encontrou fez questão de fazer uma festa e chamar os seus amigos, os seus convidados, os seus vizinhos, convidar a todos a celebrar com ele. E, meus irmãos, essas 3 parábolas falam da verdade do reino dos céus. Falam da verdade de que, como disse a Sagrada Escritura, há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E que seja assim nessa noite para a glória do nosso Deus. Que haja alegria indizível por pecadores que se arrependem e que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Meus irmãos, eu quero partilhar com os amados o seguinte tema nesta noite. A maravilhosa bênção de ter Deus como Pai. Há uma diferença muito grande. Há um erro na compreensão humana quando as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. A verdade é que todos são criaturas de Deus. Deus criou a todos. Todos são criaturas. Isso é fato. Mas filho, somente aquele que obedece ao Pai. Há uma diferença. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Mas aqueles que obedecem a Deus têm o privilégio de poderem chamar Deus de Pai. Foi assim que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 a oração, quando Jesus diz: Pai nosso que está nos céus. Jesus não disse apenas meu Pai. Ele poderia dizer com toda a propriedade. Mas veja como Jesus nos ensina com ousadia e tremor a orar, iniciando exatamente dizendo Pai nosso. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é o nosso Pai. Que alegria, irmãos, que alegria! E exatamente nessa compreensão que eu quero partilhar com os amados sobre a maravilhosa bênção de ter Deus como o nosso Pai. E que bênçãos seriam essas advindas da paternidade de Deus em relação à minha vida, à sua vida, em relação às nossas vidas. A primeira bênção, irmãos, está na paciência de Deus. Na paciência de Deus. Ao nos voltarmos para o texto, e eu quero lembrar os irmãos que esse texto ele tem sido utilizado apenas como um texto evangelístico, mas ele vai muito além disso. Ele vai muito além de uma mensagem evangelística. Ele fala acerca da realidade de um pai que tinha 2 filhos. Um filho mais rebelde do que o outro, mas nem por isso o outro era melhor do que o primeiro. Na verdade, havia uma grande dificuldade de compreensão, de relacionamento entre esses filhos, um com o outro, mas, pasmem, entre esses filhos com o seu pai. Isso é algo extremo. Vamos ver, então, rapidamente, essa nuance que o texto nos traz. A Escritura fala de que havia um filho mais jovem. E o filho mais jovem chega para o pai e diz: Pai, eu quero a minha parte dos meus bens. Meus irmãos, o que o filho está dizendo é algo de profundidade jurídica. O que o filho está dizendo é: Pai, eu quero a minha herança. E herança é um direito. Herança é algo que, de fato, é um bem palpável. Eu tenho, por direito, tudo aquilo que pertence ao meu pai. Mas tem um problema. Eu só posso desfrutar daquilo que é meu por direito, mas que está com meu pai em vida quando meu pai morre. Você entende? O filho mais jovem chega para o seu pai, em outras palavras, diz assim: meu pai, sabe o que eu queria mesmo? Que o senhor morresse. Porque se o senhor tivesse morto, enterrado, sabe o que eu ia fazer agora? Eu ia pegar a minha parte que me cabe dos meus bens e eu ia curtir a minha vida. Ia viver a minha vida. Ia sair, curtir, brincar,
todas as experiências, viver a vida como eu quero, sem ter que dar satisfação a ninguém, e exatamente a você, meu pai. Imagine a dor daquele pai de ouvir isso. Talvez você, infelizmente, já tenha ouvido alguma coisa em torno dessa forma e dessa natureza. E eu sei o quanto isso entristeceu o seu coração, o quanto isso fez enfermar a sua alma. É muito difícil para pais ouvir algo dessa gravidade. Para mim, melhor seria que você morresse. Eu quero a sua morte para eu viver a minha vida em paz. Que coisa dura, que coisa dura. Esse era o filho mais moço. Esse era o filho mais jovem. Terrível, não? Mas e o filho mais velho? O filho mais velho, irmãos, não fica por baixo. O filho mais velho tinha uma grande dificuldade com o seu irmão, mas também com o seu pai. A propósito, ainda com relação ao filho mais jovem, o texto retrata que ele pegou a parte que tinha dos seus bens, e observe versículo 13. Passados não muitos dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o filho pegou a parte dos bens que ele tinha. O texto não fala se foi em joias, com certeza não foi em espécie. Mas ele precisava negociar aqueles bens. Ele precisava tornar aqueles bens em dinheiro em espécie ou em joias para poder viajar, para poder curtir a vida. E sabe o que isso quer dizer? Ele simplesmente pegou aqueles bens que o pai gastou a sua vida, o seu suor, com tanto esforço e deu a troco de banana. Sabe naqueles momentos em que as pessoas estão aflitas e começam a vender as coisas por nada, porque precisam de dinheiro rápido? Foi assim que aconteceu. Para que isso a gente entenda a gravidade maior. Não foi apenas o desejo de ver o pai morto. Foi simplesmente não valorizar a herança que o pai havia dado ao seu filho. Esse é o filho mais jovem. Mas vamos agora para o filho mais velho. Versículo 25. O texto nos fala que o filho mais velho estava no campo, cuidando dos rebanhos do seu pai, verificando como é que estavam as colheitas, fazendo aquele trabalho de gerenciamento da fazenda do seu pai. E quando ele está voltando para casa, ao final de um dia cansativo, de um dia de luta, e todo trabalhador quer chegar em casa, quer tomar um banho, quer mudar as suas roupas, quer uma boa alimentação, quer descansar. E quando aquele filho mais velho está voltando para casa, ele se assusta, porque ele vai chegando em casa e ele escuta um alarido. E naquele alarido ele percebe que está havendo uma festa na sua casa. E ele então fica perplexo, ora, que coisa é essa? Que festa é essa? O que é que está acontecendo na minha casa? E aí ele chama um empregado e pergunta àquele empregado, olha, o que é que está acontecendo aí? E o empregado diz, teu irmão que voltou para casa e teu pai resolveu fazer essa festa, inclusive matando o novilho cevado. Meus irmãos, nesse momento, o semblante daquele filho mais velho fica completamente transtornado. É um semblante de ira, é um semblante de raiva. Ele tem ódio. Quer dizer que aquele desgraçado, aquele infeliz voltou para casa, tanto que eu pedi a Deus para que Deus matasse aquele desgraçado, e ele voltou para casa, aquele traste, ele agora vai acabar com o resto dos meus bens. Ele gastou a parte dele, ele agora vai gastar a minha parte. Eu preciso conversar com meu pai, isso não pode acontecer. Meus irmãos, aquele jovem tomou um ímpeto de uma justiça própria. Ele estava firmado na sua autojustiça. E diz o texto que ele não entrou em casa de jeito nenhum. E aqui, meus irmãos, sabe o que o texto mostra? Um outro problema. Uma questão cultural, para que a gente entenda aqui. Era dever do filho mais velho ser uma espécie de cicerone.
Cicerone é o mestre de cerimônia. Então, imagine que, quando havia uma festa, era dever, obrigação do filho mais velho. Está exatamente passando de mesa em mesa e vendo se as pessoas estavam bem servidas. O senhor está satisfeito? A família aqui, não é? Está sendo bem alimentada? Está faltando alguma coisa? Por favor, servo, acabou aqui o vinho, encha aqui a taça de vinho aqui dos nossos convidados. Eles não podem, não é, ficar sem vinho, não podem ficar sem alimento. Irmãos, se tem uma coisa que judeu sabe fazer, é festa. Casamento era uma semana. E sabe quem pagava a conta? Era o pai do noivo. Não era o pai da noiva, não. Era o pai do noivo que pagava a festa. Era uma semana de festa. Irmãos, uma semana comendo e bebendo de manhã, de tarde e de noite. Eu dou graças a Deus, primeiro porque não sou judeu e segundo porque nascemos nessa época. Senão eu estava arrebentado. Não é? Mas graças a Deus nascemos hoje. A festa de casamento acontece só naquele momento, depois vão para a lua de mel. Convidado vai embora, acabou a festa. Cada um vai agora cuidar das suas contas. Mas em Israel, irmãos, naquela época era uma semana de festa. E era dever do filho mais velho, com satisfação, e de mesa em mesa, com um sorriso largo. E esse filho aqui diz, eu não entro, eu não vou compactuar com isso não, isso está errado. Isso é uma loucura, meu pai tem que ser interditado. Chama o juiz aqui, interdita o meu pai está gagá, leva ele para o asilo. Como é que pode uma coisa dessa? Meus irmãos, esse é o quadro dessa família. Talvez o quadro dessa família não seja muito diferente do quadro da sua família e da minha família. Cheia de dificuldades, porque nós somos pecadores. E não é fácil conviver juntos. Não é fácil mesmo. Se tem alguém que nos conhece, são aqueles que moram na nossa casa. Esses nos conhecem. Quer saber quem é? Vem aqui em casa e pergunte aqui a Fabiana ou aos meninos. Eles vão dizer. Não vão esconder nada. Eles vão dizer tudo, vão me entregar tudo. As pessoas nos conhecem, que convivem conosco. Esse é o retrato desta família. E talvez você olhe com tristeza, com amargura, e pense, meu Deus, que família triste. E eu concordo com você. É triste ter filhos que são desobedientes. É triste ver filhos que não honram o seu pai. Por isso mesmo, eu quero convidar vocês a que vocês vejam o procedimento desse pai e sintam a alegria que eu também tenho no meu coração de poder chamar Deus de nosso Pai e ver nele a bênção que é tê-lo como nosso Pai. Em primeiro lugar, meus irmãos, a sua paciência. Agora sim, versículos 12 e 13. O texto diz, o filho mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai chega para o filho e diz, meu filho, é isso mesmo que você quer? Então, para você, a minha vida é um estorvo? Você me quer morto, meu filho? É isso para ter os seus bens? Não por isso. Então, amanhã eu vou providenciar, vou chamar aqui o contador e ele vai fazer o levantamento, vai fazer aqui a partilha, vou acertar, eu vou acelerar o processo e eu vou lhe dar os seus bens. Meus irmãos, veja como esse pai foi um pai paciente. Ele atendeu o pedido do filho. Ele sabia que o filho estava errado, ele sabia que o filho estava agindo completamente com insensatez. Ainda assim, esse pai atende ao pedido do seu filho e lhe concede aquilo que ele tanto queria. É os bens que você quer, é os bens que você terá. Só que, meu filho, eu tenho algo muito maior para lhe dar do que esses bens. Porque esses bens você vai usar, vai gastar, vai acabar. Mas eu tenho algo muito mais importante que não vai acabar. E esse bem é exatamente a paciência desse pai.
Se vocês observaram atentamente o texto, como eu sei que vocês observaram, vocês vão concluir aquilo que o texto vai nos afirmar, que aquele pai, no versículo 20, aponta para que ele, dia após dia, aguardava o retorno do seu filho. Imagine, então, aquele homem que viu o seu filho se afastando do seu aconchego, do seu abraço, da sua proteção, porque queria vê-lo morto. Certamente isso acontece em meio a lágrimas, com o coração partido, mas aquele homem nunca perdeu a esperança de aguardar pacientemente a volta daquele filho, o retorno daquele filho. A primeira bênção, irmãos, é exatamente saber que Deus, nosso Pai, tem sido um Deus paciente para conosco. Imagine se Deus tratasse conosco como nós tratamos com Ele. Imagine se Deus tratasse conosco na mesma moeda. Seria justo, sim, mas, irmãos, nós não resistiríamos. Mas Deus tem tratado conosco com uma santa paciência. Deus, muitas vezes, olha para nós e diz: meu filho, minha filha, é isso que você quer? E nós ficamos ali fazendo birra, né? Batendo o pé. É isso que eu quero, é isso que eu quero, fazendo bico, não é assim? Não é? Agindo como crianças imaturas contra esse Deus que é bom, que é paciente. E Deus, muitas vezes, nos concede aquilo que nós pedimos, para que lá na frente nós possamos voltar chorando e dizendo: Senhor, me perdoe. Senhor, eu reconheço que não era o melhor para mim aquilo que eu achava que era o melhor. A tua palavra, mais uma vez, está certa. Há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas o seu final são caminhos de morte. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus, porque Deus é um Deus paciente. Deus tem aguardado que nós deixemos de lado essa infantilidade e possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. Deus tem esperado que nós possamos ter essa aliança firme aos seus pés e sejamos perseverantes no seu propósito, que é o melhor para a nossa vida. Deus tem esperado com muita paciência, com uma santa e bendita paciência, de que eu e você reconheçamos que aquilo que nós precisamos é mais de Deus e menos de nós, para que a nossa vida seja o céu na terra, para que a nossa vida seja de fato uma vida abençoada, plena na presença dele. Mas preste atenção, é mais dele e menos de nós, para que a nossa vida seja igual àquilo que venha a ser o céu na terra. Mas, em segundo lugar, irmãos, Deus não é apenas bênção chamá-lo de Pai pela sua paciência, mas também chamá-lo de Pai é bênção através da sua misericórdia. Os versículos 20 a 22 nos dizem assim: e levantou-se e foi para o seu pai, vinha ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículo 21 nos diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Meus irmãos, veja a cena. Aquele filho sai respirando desejo de morte ao seu pai, com o nariz empinado, todo arrogante, todo boçal, todo inflado no seu ego, e agora volta, sabe? Um mendigo sujo, imundo, fedendo, maltrapilho, cabelo desgrenhado, vem uma tristeza. Qualquer um que olhasse por aquele caminho não reconheceria. Mas eu chamo a sua atenção que aquele que estava olhando dia após dia para aquele caminho não era
uma pessoa qualquer, era o Pai. E o Pai conhece o seu filho. O Pai reconhece a sua genética. Meus irmãos, eu estou me controlando aqui, senão eu vou chorar de novo. Aí vão dizer que eu estou chorando. Mas, meus irmãos, eu fico aqui pensando, porque aquele pai, quando ele olha para o horizonte, pouco importa se o cabelo está desgrenhado, o mau cheiro, as roupas rasgadas, mal importa se ele está magro, esquelético, o coração do pai se alegra porque o seu filho voltou vivo para casa. Não importa se ele voltou parecendo um trapo humano. Não importa se ele voltou na pior de todas as condições. O pai corre, o abraça, o beija. Não incomoda o fedor. Aquilo que alegra o coração do pai é que seu filho está vivo. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos alegrar no Senhor e termos também esse olhar de misericórdia. Nós também precisamos olhar como o Senhor e ter essa alegria de abraçar aqueles que adentram a igreja. Não importa como venham, não importam se exalam mau cheiro, não importam se as suas roupas estejam rasgadas, não importa a condição que estejam, o que importa é saber que estão voltando de volta, estão retornando para a casa do Pai. E retornando vivos. Não importando a condição que estejam, porque estão retornando vivos. Nós não podemos perder a esperança, irmãos, com relação àqueles que não caminham conosco, ou que estão afastados porque o coração está frio, porque a fé tem se tornado quase que aquela fagulhinha. Nós precisamos continuar orando e suplicando que a graça de Deus os alcance, mesmo que eles estejam numa pocilga, mesmo que eles estejam no charco do tremedal de lama, Deus é poderoso para alcançá-lo onde eles estiverem, fazendo o que estiverem fazendo. Deus é poderoso para alcançá-los e libertá-los e trazê-los de volta para que nós possamos também abraçá-los e nos alegrá-los e nos alegrarmos com eles no poder, na honra e na glória do nome do Senhor. Precisamos agradecer a Deus porque Deus é um Deus misericordioso. Deus não nos trata segundo aquilo que nós fazemos a Ele. Deus não nos trata assim. Seria justo Deus fazer isto, mas Ele não nos trata assim. A justiça de Deus foi lançada sobre o seu Filho Jesus, para que sobre nós fosse lançada a graça, a bondade e a misericórdia. Nunca se esqueça disso. Nunca mantenha o seu nariz inclinado, porque você não é merecedor de nada. A única coisa que você é merecedor é de misericórdia. E ai de você, ai de mim, se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É por isso, irmãos, que não dá para segurar as lágrimas, tem que chorar mesmo. Quando a gente pensa aquilo que Deus nos livrou e aquilo que nós nunca vamos sentir, porque as brasas do inferno nunca arderão debaixo dos nossos pés. Nós nunca vamos saber o que significa padecer a eternidade no inferno, querendo a morte e a morte fugindo. Você consegue entender tamanha agonia, tamanha angústia? Ninguém quer morrer. Se você chegar para uma pessoa que mora debaixo da ponte, um sem teto, e dizer, amigão, eu vou livrar você dessa miséria, eu vou acabar com todo o seu sofrimento. A pessoa vai olhar assim, meio arregalada, né, dos olhos, vai dizer assim, o que é que você vai fazer? Aí você puxa uma arma. Ele vai pular para trás assim, você está maluco? Você está doido, rapaz? Que é isso? Ele não tem perspectiva nenhuma de mudança de vida e ele não quer morrer. O homem não foi feito para experimentar a morte. A morte é fruto da nossa desobediência, da dureza dos nossos corações. E Deus, pela sua misericórdia, nos poupou da morte eterna, enviando Jesus para tomar em nosso lugar a cruz do Calvário. Meus irmãos, não tem como não chorar.
de alegria, de contentamento, de júbilo, de gratidão por aquilo que o Senhor fez. A nossa salvação não depende de nós, mas depende daquele que é fiel. Por isso que podemos dizer, uma vez salvo, sempre salvo. E louvado seja Deus, porque isso é obra e graça de Deus. Louvado seja o seu nome. Deus é misericordioso. Nunca se esqueça disso. Uma terceira bênção, irmãos, que o texto nos aponta, a qual podemos alegrar com essa paternidade de Deus em relação a nós. Primeiro, a sua paciência. Segundo, a sua misericórdia. Em terceiro lugar, a sua compreensão conciliadora. Versículo de número 28. O texto nos diz assim: ele se indignou, o filho mais velho, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que diz o texto aqui. Estava acontecendo uma festa. E a festa acontecia na casa daquele homem. Ele estava promovendo uma festa. E você sabe que quando você está promovendo alguma coisa, se você não estiver perto, a coisa desanda, não é verdade? Alguém já disse que a melhor pessoa para engordar o gado é o dono. E não adianta o dono entregar o rebanho para qualquer que seja o trabalhador, o melhor que seja. Não rende do mesmo jeito como se fosse o dono. Perceba aqui que a festa está rolando, usando a linguagem bem jovem, e é papel do filho mais velho ser o cicerone. E ele diz, não vou fazer parte dessa palhaçada, isso é loucura, me inclua fora dessa, eu não vou fazer esse papelão, não entro. Agora preste atenção. O pai sai da festa. A festa lá está rolando. O pai abandona a festa e ele vai em busca do outro filho. Não era um filho que estava perdido. Eram dois filhos que estavam perdidos. O filho que estava perdido distante e o filho que estava perdido perto. Os dois filhos estavam perdidos. Um filho já foi resgatado, voltou para casa. Mas o outro filho ainda está perdido, perto de casa, mas ainda está perdido. Veja que a queixa do filho é: meu pai, eu tenho lhe servido há tanto tempo. O Senhor nunca mandou matar um cabrito. Um cabrito. Meus irmãos, o problema não era o cabrito. O problema era o novilho cevado. O novilho cevado que é todo o problema do texto. O momento de tensão está no novilho cevado. O novilho cevado para os judeus é igual àquele peru. Sabe aquele peru que você compra? E que você, compra vivo? Exatamente para o quê? Para engordá-lo. O peru tem prazo de vencimento. Você sabe, né? Qual é o prazo de vencimento do peru? Então, você compra o peru vivo, engorda. Quando ele está bem gordinho, assim como eu, bem fofinho, aí pronto. Está pronto para o abate. Por quê? Porque aquele animal foi adquirido ou foi separado dentre os do rebanho para uma ocasião especial. Esse é o problema. O que acontece? O pai deixa o filho mais jovem, guardado agora em casa, voltou com vida, o pai está alegre, mas o pai sai em busca do filho mais velho para também resgatá-lo. Irmãos, a terceira bênção da paternidade de Deus em relação a nós é a sua compreensão conciliadora. O pai deixa a festa e vem conversar com o filho. Meu filho, o que está acontecendo? Meu filho, eu não estou conhecendo você. O que é isso, meu filho? Por que você não vai entrar? Por que você não vai?
dividir, partilhar da minha alegria, meu filho. Que é isso? E o filho, então, começa a se auto-justificar. Meu pai, eu estou aqui contigo. Aquele miserável, aquele traste saiu, gastou os bens da família. Eu fiquei aqui trabalhando, meu pai. Meus irmãos, sabe qual é o problema do filho mais velho? É que o filho mais velho não via o pai, via o pai como patrão. Ele se via não como filho, mas como empregado. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você se vê na casa de Deus? Será que a sua relação com Deus é uma relação verdadeira de pai e filho? Ou você tem maquiado as coisas? Você tem procurado viver uma vida maquiada, assim como esse filho mais velho está vivendo aqui? Não é isso que agrada a Deus? Talvez você diga, não é? Eu poderia dizer, eu sou a 4ª geração de presbitério da família, não vale nada. Eu sei, eu tenho 30 e poucos anos como oficial da igreja, não vale nada. Eu nasci já dentro da igreja, não vale nada. Ninguém é salvo por essas coisas. Eu não perco um culto, ninguém vai ser salvo porque não perde um culto. Nós só seremos salvos se nós tivermos uma relação com Deus. Uma relação verdadeira, vívida, autêntica, real, em que possamos vê-lo como nosso Pai e obedecê-lo e amá-lo como nosso Pai. E ter a Jesus como sendo não apenas o nosso irmão, mas o nosso Salvador. Fora disso, você está perdido. Fora disso, eu estou perdido. Fora disso, não há como alguém se salvar. Aquele filho mais velho, ele precisava compreender a bênção de ter o pai na condição de uma compreensão conciliadora. O pai não apenas era paciente, mas ele era conciliador. Filho, volte para casa. Essa é a sua casa. Vamos nos alegrar. Mas o filho continua nessa justiça própria. E aqui eu quero ver com você o 4º ponto, a 4ª bênção para que nós nos alegremos. A justiça de Deus. A justiça do Pai. Versículo 30 e 31. Vindo, porém, este teu filho... Observe, não é meu irmão. Este teu filho. Eu não tenho nada a ver com esse traste. Eu sou o cara, ó. Eu sou 10. Ele não vale nada. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele, olha aqui, o novilho cevado. Esse é o problema. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Enquanto o filho mais velho estava fazendo questão por aquele animal, o pai está dizendo, meu filho, eu sou para você muito mais do que o novilho cevado. Eu sou para você muito mais do que tudo isso aqui. Meu filho, tudo aquilo que é meu é seu. Você pode dispor de tudo isso. Você está fazendo birra por conta desse animal? Vá lá no aprisco, vá lá no curral, vá lá no galinheiro, vá lá em qualquer lugar, pegue o animal que você quiser, a gente mata, trata e faz outra festa. Agora, você está fazendo birra por conta desse animal? Meu filho, tudo que é meu é seu. Sabe, irmãos? Não há razão para que tenhamos nosso coração inveja. Não há razão para termos no nosso coração cobiça daquilo que Deus tem abençoado a outros. Alegre-se na forma como Deus tem abençoado a outros. E se alegre naquilo que Deus tem lhe abençoado. Sabe por quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes nós só olhamos, Deus está abençoando, favorecendo mais fulano do que Beltrano. Mas você se esquece que quem recebeu mais do Senhor terá uma conta maior para acertar com o Senhor. Quem recebeu menos terá uma conta menor para acertar com o Senhor. E lembre-se ainda que Deus distribui a cada um segundo aquilo que lhe apraz. Imagine se Deus nos desse mais do que aquilo que nós temos condição de administrar.
Pense no desastre que seria. Pense que não seria uma grande bênção, mas seria uma terrível maldição. Deus é justo no seu trato com todos e com cada um de forma individual. Alegre-se naquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Deixe de olhar para os outros. Alegre-se e se satisfaça em Deus. Alegre o seu coração e satisfaça o seu coração naquilo que Deus lhe tem dado e lhe tem abençoado. E você vai reconhecer, é mais do que o bastante para a sua subsistência. Você tem recebido mais de Deus do que aquilo que você precisa e muito mais do que você merece. Por fim, meus irmãos, o texto ainda fala de uma quinta bênção que eu quero partilhar com você nesta noite, acerca da nossa alegria com relação à paternidade de Deus para conosco. Sua paciência, sua misericórdia, sua compreensão conciliadora, sua justiça, por fim, a sua graça. Vamos agora à atenção do texto. Versículos 23, 24 e 32. O texto diz: Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O ápice, o ponto central do texto, irmãos, é o novilho cevado. O novilho cevado, como eu já adiantei para os irmãos, era aquele animal que era separado dentre o melhor dos melhores e reservado para uma ocasião especialíssima, como o peru das festas de final de ano. Se você não quiser peru, fique à vontade, viu? Tem chester, não é isso? Tem outras aves. Fique à vontade. Como eu não como ave de espécie alguma, não tem jeito, não tem acordo, não é? Eu prefiro um lombo. Como eu não sou judeu, então está tudo em paz, não é? Então, eu vou no lombo mesmo. Um lombinho, um pernil. Minha boca aqui já está salivando. Meus irmãos, o grande problema era o novilho cevado. Aquele animal especial, reservado para esse momento de alegria, de júbilo, de festa. Esse animal aqui, irmãos, representa Cristo Jesus. Ele é o novilho cevado. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todos aqueles que olham para a cruz do Calvário e são alcançados pela misericórdia de Deus. Que tem a sua vida transformada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, através da ação regeneradora do Espírito Santo de Deus. Que nos faz olhar para um e para outro e nos alegrar de forma verdadeira com aquilo que o outro tem, sem sentir no coração nenhuma necessidade de tomar ou de desejar aquilo que não é nosso, mas, ao contrário, de estarmos contentes e satisfeitos com aquilo que Deus nos tem alimentado, e louvado seja o seu nome. De olhar para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não tenho tanto quanto, mas eu tenho o suficiente. De maneira que a tua palavra tem se cumprido na minha vida, naquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Se nós temos com o que nos vestir, e se nós temos com aquilo com o que nos alimentar, que nós estejamos satisfeitos, porque é Deus que nos alimenta e é Deus que nos veste. Nós não precisamos ter o coração voltado e preocupado para essas coisas, porque Deus é o nosso provedor. É isso que Jesus diz, quando ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente este é o ponto. Ao voltarmos então para Lucas, irmãos, Jesus é o Cordeiro cevado. Jesus é esse animal no qual nós nos alegramos, no qual nós festejamos. Agora eu pergunto, tem como nos reunirmos para cultuar e adorar a Deus de cara feia? Tem como nos reunirmos para adorar e louvar a Deus que não seja sorrindo, que não seja de forma vibrante? Meus irmãos, nós estamos numa festa.
Aquela festa a qual Jesus conta a parábola é essa festa que nós temos nos reunido domingo após domingo, pela manhã, pela noite, às terças-feiras, às segundas-feiras, às quintas-feiras. Meus irmãos, a vida do crente é uma vida de festa, é uma vida de celebração, é uma vida de júbilo. Agora eu quero lhe perguntar, você ainda vai ficar do lado de fora? Você ainda vai ficar batendo o pezinho, fazendo biquinho, com birra? Acorde para Jesus. Entre para a festa e venha celebrar junto ao Pai Celeste a dádiva da vida eterna em Cristo Jesus. Não se enganche com coisa pequena. Venha para a festa, para coisas grandes que Deus tem feito nas nossas vidas. Venha se alegrar com o livramento do Senhor. Venha se alegrar com a provisão do Senhor. Venha se alegrar no amor de Deus. Venha se alegrar nessa abundância de razões, de motivos para que nós celebremos o nosso Pai Celeste. Porque, com tristeza, eu digo aos irmãos, conheço não poucas, muitas pessoas que estão na igreja como se estivessem do lado de fora. Tem gente que está dentro da igreja e que está perdida. Que nasceu dentro da igreja, que está na igreja há 4 gerações, como é o meu caso, e que ainda está perdida, porque não teve um encontro transformador com Cristo Jesus, e que não veio para a festa do Pai celebrar a salvação em Jesus. Meus irmãos, Deus não precisa de filhos religiosos. Deus precisa, entre aspas, ele não precisa de nada, mas aquilo que alegra o coração do Pai são filhos contentes, satisfeitos, com o coração transbordante de alegria, por entenderem que Deus é aquele que nos satisfaz. O que nós precisamos é do Senhor, e apenas do Senhor nós precisamos. Quero lembrar-lhes das palavras do apóstolo Paulo: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, o façais para a glória de Deus. É a glória de Deus que nós precisamos. Que Deus jamais afaste a sua glória das vossas vidas. Que as vossas vidas sejam sempre celebração, alegria. Mas, pastor, há momentos difíceis. A pandemia, irmãos, a pandemia vai passar. A morte vai passar porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. Doença, enfermidade, falta de dinheiro, inveja, cobiça, pecado, tudo isso vai passar. Agora conte comigo. As promessas de Deus não passam. O amor de Deus não passa. A misericórdia não se acaba, se renova a cada manhã. Nós temos muitas razões e motivos para fazer festa e para celebrar o Senhor. Que a sua vida seja um altar de festa, de celebração. Não faça como o filho mais velho, fazendo biquinho emburrado e que não quis entrar na festa. A propósito, para encerrar, não sei se você percebeu, mas essa parábola, ela é uma parábola inconclusiva. O texto encerra e não diz se o filho entrou na festa. Reparou acerca disso? Aquele que não prestava, que era miserável, que queria ver o pai morto, arrebentou-se todinho. Mas Deus, em sua bondade e misericórdia, o manteve vivo. E ele voltou todo arrebentado. E o pai recebeu de braços abertos. Enquanto o filho, todo bonitinho, né? Todo na beca, todo arrumadinho, todo engomadinho. A gente não sabe se ele entrou e se ele participou dessa festa. Mas a minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração
e que você possa entrar para festejar. Meus irmãos, é dentro que está a vida e não fora. Há muitos que vivem dentro da casa de Deus, querendo olhar pela janela, paquerando o que está fora. Esqueça o que está fora. Alegre-se e regozije-se no Senhor. Que seja o Senhor, o amado da nossa alma, aquele que satisfaz o nosso coração. O que vier de Deus é lucro, irmãos. O que vier do diabo, possa ser o que for, na abundância que for, não vale nada. Você pode se alegrar no início e no final você vai estar como o filho pródigo, comendo as alfarrobas dos porcos. Sabe o que significa? Você brigar com o porco por aquele alimento azedo, aquele alimento que não serve, emprestado. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você é um príncipe, você é uma princesa. Alegre-se na casa do rei. Celebre aquele que é rei e aquele que lhe adotou, para que você fosse filha de Deus, filho de Deus, por toda a eternidade. Ao Senhor e somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. A palavra está com o nosso dirigente, presbítero Marcos. Amém, meus amados irmãos, que nesta noite se encontra aí numa plataforma Zoom e também no canal do YouTube. Vimos o quanto é bênção, a maravilhosa bênção de chamar Deus de Pai, né? Vimos aí com esse nosso Deus e Pai é paciente, Ele é misericordioso, Ele é compreensível na reconciliação, na justiça e melhor na graça, que vivemos pela graça de Deus. Ele não é nenhum doutor, nenhum engenheiro, nenhum jogador de futebol, ele é muito mais do que isso. Então, bendito seja o teu nome, mais uma vez, pela bendita palavra nesta noite, que possamos cada dia mais estar dentro da festa mesmo. Pode vir as chuvas, pode vir a tempestade, pode vir as tribulações, mas que possamos estar nos alegrando nessa festa, onde irá ser completada na volta do teu Filho amado Jesus. Aí sim, a festa vai ser eterna. O próprio Jesus nos falou que teremos aflições aqui neste, mas que disse que não tem mais. Que possamos viver esse momento com essa expectativa viva até a volta dele. Mais uma vez nós vamos chamar o reverendo Eugênio para fazer a oração final e imprecar a bênção para nós saudarmos nossos visitantes e dar os avisos finais. Mais uma vez, reverendo, convidamos o senhor para orar. Amém. Vamos orar. Meus irmãos, antes da oração, só uma rápida explicação. O título de chorão que eu recebi muito me alegra. E eu penso que todos nós precisamos, de fato. Uma das coisas que eu aprendi no seminário é que a igreja, nesses dias, ela está sendo servido um alimento abundante de conhecimento, muito rico da mente, mas fraco do coração. E não adianta aqui fazer um discurso teológico, discutir sobre o hexameron, que é a doutrina da criação em 6 dias. Discutir infralapsarianismo ou supralapsarianismo. Nunca ouviram isso, né? Mas não estou xingando ninguém, não. É só se a escolha de Deus dos salvos aconteceu antes da queda ou depois da queda. O que nós precisamos, irmãos, é de um conhecimento de Deus que mude a nossa vida.
que conduza os nossos passos, que incline o nosso coração na presença dele e que nos faça chorar na presença dele. Eu quero agradecer aos irmãos o carinho por esse título e eu me senti Jeremias, viu? Porque Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão. Que Deus nos faça chorar na presença dele. Porque diz a sua palavra em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Que Deus traga consolo às vossas almas e tantas aflições. Que Deus fortaleça cada um de nós em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo, bendito, maravilhoso e gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Nós te damos graças, Senhor, por este teu povo aqui reunido. Por cada um desses que muito mais do que uma pessoa, muito mais do que uma criatura, foi tornado filho de Deus, foi tornada filha de Deus. Cada um destes amados, na verdade, é um milagre das mãos do Senhor. Por isso, Deus, plenamente convicto de que isso é a mais pura verdade, eu quero suplicar a tua bênção sobre os meus irmãos, teus filhos. Que o Senhor conceda a cada um deles a ousadia, a intrepidez, a audácia, a coragem de falar das grandezas de Deus para outras pessoas. Isso não implica um conhecimento teológico profundo, mas isso implica uma vida na tua presença e um coração cheio de alegria, pois uma vida cheia de gratidão impulsionará os nossos lábios a falar de toda a grandeza, bondade e misericórdia que o Senhor tem feito por nós e tem feito através de nós. Que seja assim para o louvor da tua glória. E que nas nossas lutas, nos momentos da nossa fraqueza, nós possamos olhar para o alto, como o Senhor Jesus nos ensinou, e orarmos para o nosso Pai Celeste. A oração é uma conversa. Nós não temos um monólogo, é um diálogo. Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Deus através da oração. Que nós possamos, irmãos, buscarmos ao Senhor enquanto o Senhor ainda pode ser achado e que Ele alegre o nosso coração e nos fortaleça. Aqui com toda humildade, sim, reconhecendo o que somos, mas com toda intrepidez, reconhecendo o que Ele nos tornou, o que Ele nos fez ser, possamos nós falarmos da glória e da grandeza do Senhor até que Ele volte. Ó Deus, eu peço a tua bênção sobre cada pai que está conosco, sobre cada pai sobre a face da terra e aqueles que serão futuros pais, que possam buscar no Senhor a dádiva, não apenas da paternidade, mas o exemplo de ser um pai para a glória do nome do Senhor. Em Cristo Jesus, suplicamos ainda uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos, idem em paz, acobertados na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. No amor, na bondade e na misericórdia de Deus, nosso Pai. Nas consolações, no poder e nas virtudes do Santo e Divino Espírito. E repouse sobre nós e sobre todos aqueles espalhados na face da terra que chamam Deus de nosso Pai, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, pois, abençoe você e a sua casa. A palavra está com o presbítero Mário. Graças a Deus, reverendo, mais uma noite de adoração ao nosso Deus.
E mais uma vez agradecendo a todos que deram presente, né? Aí para os nossos canais de transmissões. Agradecer a Deus por todos vocês, pelo dia de hoje, essa alusão, o qual foi exposto dentro da palavra de Deus no dia dos pais, né? Pela manhã e pela noite, mas a essência sempre foi a exposição da palavra de Deus, que é muito mais importante para nós. E lembrar os irmãos, todos que estão aí, tanto na plataforma Zoom, como também no YouTube. E teremos trabalho amanhã à noite. Vamos ter um momento de oração, uma hora de oração. E na terça-feira vamos continuar também no trabalho de oração também. Na quinta, a continuação dos estudos na Carta aos Coríntios, nós estamos trabalhando também. No sábado, nós teremos um trabalho já a nível sinodal, da Secretaria de Trabalho de Infância. O pastor Paulo Timóteo irá trazer uma palestra sobre a história da igreja da IPB. Nós estamos no mês de agosto, no aniversário da nossa IPB, então ele vai fazer um trabalho. O Presbitério da Bahia, o Recôncavo, o Metropolitano juntos para entendermos um pouco a história, né? Conhecer a história mais sobre a igreja presbiteriana. Que Deus nos abençoe nesta noite. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Eugênio, pastor Ezequiel e família, Presbítero Edivaldo, que está conosco, a irmã Roxana. Tem aí no YouTube que eu vi, tem a nossa irmã Simone, que é prima de Presbítero Cícero, tem a nossa irmã Maria Inês. A igreja, de modo geral, Ana Paula, nossa irmã Aninha, lá do Rio, família Galvão, família Mendes, nossa família aqui, queremos louvar a Deus por todos vocês. E dizer muito obrigado por mais um dia, mais um momento de adoração, e mais um momento de expectativa viva do retorno do Senhor Jesus. Está breve. Da mesma forma que nós estamos na expectativa de retornarmos para nos abraçarmos, também a volta de Senhor Jesus está muito breve. Essa é a nossa expectativa. Então, eu retorno de novo para o pastor para fazer os procedimentos finais e só agradecer a Deus. Mais um momento. Amém. É bom sermos depositários fiéis dessa bondade, dessa misericórdia do Senhor Jesus. Nosso abraço a cada um dos irmãos que está conosco aqui na plataforma Zoom, assim também como no YouTube. Que Deus abençoe você, a sua casa, e não deixe de falar da grandeza de Deus, não deixe de falar aos outros aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem muita gente para salvar, tem muita gente a abençoar através de você mesmo. Quero lembrar os irmãos, né, que amanhã teremos o trabalho de oração de 19 às 20 horas. E você é nosso convidado a estarmos juntos, né? O trabalho acontecerá aqui na plataforma Zoom. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com o presbítero Cício, o presbítero Mário ou comigo, e nós vamos repassar para você o link de acesso para essa reunião tão abençoada. É uma reunião só de oração. Então, nós iniciamos orando e permanecemos orando até o final dessa reunião. Então, você é nosso convidado para que possamos buscar juntos a presença do Senhor. Quero agradecer a irmã Vera pela sua solidariedade. Ela também disse que é chorona. E vamos assim descobrindo que temos muitos outros, não é? Porque é muito bom, de fato, chorar na presença do Senhor. Né? Que Deus muito nos abençoe e nos fortaleça. E ao longo dessa semana, irmãos, não perca as oportunidades de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de trazer um consolo, um alento àqueles que estão padecendo sem Jesus. A vida difícil, sim, mas sem Jesus, ela é terrível. Nós temos Jesus, o nosso amparo, a nossa segurança. Partilhe essa esperança com outras pessoas. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Jesus nos permitir. A palavra está com os irmãos aí para socializar.